Bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje nós vamos conferir a segunda parte do seminário internacional que aconteceu na Europa, onde a doutora Marlene Nobre marcou presença com toda a sua sabedoria e conhecimento. Isso ocorreu poucos meses antes da sua desencarnação, em janeiro de 2015. A doutora Marlene Nobre participou desse importante seminário na cidade de Londres sobre mediunidade, a convite da British Union of Spiritist Societies. Conferimos a primeira parte no programa anterior e agora, na nossa segunda parte, o tema será mediunidade, atenção e cuidados. E vai terminar com perguntas e respostas da plateia. Se você perdeu a primeira parte, acesse a playlist do Portal de Luz no nosso canal Caiba Schutel para poder conferir o evento por completo. E agora nós vamos então assistir à segunda parte. Boa noite a todos. É muito prazer de estar aqui. E o primeiro pensamento é de agradecimento à Ivonete e ao grupo que ela também representa, e a Buzz, que também faz parte desta organização. Fico feliz de estar aqui e desejo a todos os grupos que aqui estão muito trabalho espiritual para essa linda terra que nos acolheu tão bem. E desejo que a nossa reunião se passe no mesmo clima de paz, para que os espíritos possam aproveitar esse momento e ajudar quem está precisando. Eu começo com uma pequenina parte de uma extraordinária conferência e que está inscrita, está toda ela, e nos domínios da mediunidade. E o guia espiritual é Albério. Ele nos diz duas coisas muito importantes com as quais eu pretendo dar início a essa segunda aula. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Durante toda a sua palestra, Albério nos conduz à comunhão com Deus. E ele afirma que a mente está na base de todos os fenômenos mediúnicos. Isso é muito bom guardar, porque os espíritos dependem do que é o contexto da nossa mente para poder se comunicar conosco.
Ninguém pense que os médiuns extraordinários saem, vamos dizer, num passe de mágica. Isso significa muitas encarnações de lutas, de experiências, e não há um médium igual ao outro. Pode-se procurar em toda a face do mundo, em todos os lugares, não vamos encontrar. Ainda da palestra de Albério, nós lemos o seguinte: filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. A mente é a base de tudo. E nós nos comunicamos com o universo inteiro através da mente. E arrojamos de nós a energia do próprio pensamento, o que nos faz verdadeiros filhos de Deus. O pensamento é que dá o timbre, o selo de Deus em nós. O que nós somos, de onde viemos, que filhos, afinal de contas, nós somos. Cada um de nós tem uma onda mental e vibra nessa onda. E somos conhecidos por termos esse tipo de onda, porque é característica de cada um de nós. Quando nós falamos de mediunidade, nós estamos estudando um fenômeno que se chama associação. Sintonia, que é a base de tudo. Eu ontem falei um pouco sobre a propriedade do pensamento, que é uma propriedade de entrelaçamento. E esse entrelaçamento está no universo inteiro. Bem, a mediunidade é que permite a associação, mas ela é propriedade do pensamento, porque o pensamento é assim. Nós vivemos em regime de comunhão e nos apercebemos disso raramente, mas nós vivemos em comunhão. Em comunhão por pensamentos, palavras e atos. Nós todos vivemos em comunhão. E na questão 459 do Livro dos Espíritos, nós temos um ensinamento muito interessante. Kardec pergunta, se os espíritos influenciam em nossa vida. E isso tem causado, em gerações, um frisson. Como os espíritos puderam responder isso? De comum, são os espíritos que nos dirigem. E onde está o livre-arbítrio? Nós não aprendemos que temos liberdade de pensar? Como é que eles estão dizendo que são os espíritos que nos dirigem? Nós temos de raciocinar da seguinte forma: nossos pensamentos geram pensamentos nos outros, nossos atos geram pensamentos nos outros e associação. E uma vez associados, nós não estamos dirigindo sozinhos a nossa vida. Ou estamos? Não, não estamos.
Então, não tenho que estranhar a resposta. Nós temos o livre-arbítrio essencial onde? No pensamento. Quando pensamos, porque pensar é criar e é fazer associação. As pessoas às vezes nos dizem o seguinte: como é que eu sou responsável se afinal de contas eu não escolhi isso? Aí a gente faz uma pergunta de volta. Você nunca pensou? Você nunca imaginou? Nunca projetou nada nesse sentido? Ah, bom. Certo? Por quê? É preciso tomarmos cuidado com o que pensamos. A vigilância nasce daí, porque as nossas associações estão diretamente ligadas ao pensamento. Não há como escapar. A providência divina realizou isto. É da lei que através do pensamento nós tenhamos sintonias, associação, e é imediata a partir do momento que você pensa. Eu vou rever rapidamente com vocês alguns trechos de ontem para a gente não perder a linha de pensamento. Médium é todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos. É a melhor definição que eu já achei na vida e está no Livro dos Médiuns. Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, ímã do próprio ser. Definição de Emmanuel e mediunidade e sintonia. E Kardec, a mediunidade conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. A mediunidade é expandida. Ela está em todas as camadas sociais. Não tem privilégio e não é dirigida somente às pessoas moralizadas. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por que eles dizem isso? Por quê? Por que você assimila as forças superiores ou inferiores? Por quê? Como nós dissemos, pensamento é a base de tudo. Você escolhe. E você tem tudo para escolher, porque você é livre. Se estiver numa prisão a mais inexpugnável possível, você é livre. Você é livre de pensar. Seria erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Ela é de todos os instantes. Então, não pensem que nós vamos chegar na mesa mediúnica e ali vamos entrar no contato com os espíritos. É uma ilusão. O que Kardec quer dizer é que o nosso contato com os espíritos é constante, de todos os instantes. E quem faz a escolha da companhia que quer, somos nós.
Aqui eu citei ontem a ambulância passando e o médico no atendimento envolvido por um espírito lirial, um espírito de grande luz. E Aulus explica a André Mies e explica a Hilário que nem tudo é energia viciada no mundo como nós pensamos. Tudo depende da ligação que fazemos. E aí o Hilário, que está começando na lide, diz, mas ele é espírita? Esse médico é espírita? E então Aulus, com toda a paciência, diz para ele, a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa. Dele deve ser um profissional generoso, humanitário, porque não lhe passam o título de espírita e de médico. É preciso uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. Então, os espíritos incômodos, disseminados por esse mundo de nosso Deus, espíritos envolvidos por entidades angelicais e espíritos extremamente sombrios. Tudo vai depender do que buscamos. Parafraseando um antigo provérbio, diz Emmanuel, dize-me com quem andas, e dir-te-ei quem és. Assim o provérbio. Concluiremos que basta a pessoa explicar onde repetidamente está para sabermos que objetivos ela procura, e basta notarmos com quem anda para que saibamos com quem essa mesma pessoa deseja se parecer. Ainda que é a ênfase para o que pensamos. Não adianta nós dizermos assim, mas eu estou inocente. Eu nunca imaginei isso para mim. Eu não fiz tal escolha. Nós temos que ser sinceros, fazer um exame de consciência e verificar quais são os nossos pensamentos. Por quê? Os nossos objetivos na vida vão determinar as companhias que queremos e que buscamos. Chegamos a este momento em que Jesus diz, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão outras línguas, pegarão em serpentes, e se beberem qualquer coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Isso aconteceu com Paulo de Tarso. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu lembrei ontem que, apesar de ridicularizados, os espíritas são os únicos que seguem o que Jesus recomendou antes de subir aos céus, para os 500 da Galiléia. Por quê? Não somos nós que fazemos as sessões de desobsessão? Qual a religião faz? Não somos nós que estendemos as mãos e fazemos os passos? Sim, é verdade, existe o reiki, é parte. Os passos não. Né? Então, vejam bem, o Consolador está muito bem representado no Espiritismo. Mas é preciso que nós, que temos a possibilidade de realizar essas tarefas, nos coloquemos à altura do que o Cristo deseja. E onde estamos médicos? Centenas reencarnam todos os anos, segundo André Mies em Os Mensageiros. Mas se são centenas, a cada ano
quantos milhares não teremos nós? E onde eles estão? Será que a casa espírita está dando oportunidade que eles se desenvolvam? Ou será que nós estamos brecando em nome, de uma pretensa pureza? É preciso que se pergunte isso. Porque em minha terra eu vejo centenas de pessoas fazendo parte do estudo para serem médios. E depois que se formem, essas pessoas não são atasalhadas de sessões e nem têm oportunidade de continuar como médios. De quem será a culpa? O médium classista tem toda a oportunidade de atuar no centro espírita. Porque, segundo Alexandre, o instrutor espiritual, todo mundo pode dar passe. Não vem-se com essa história de que a gente determina aqui na Terra quem deve dar passe. Quem determina é o mundo espiritual. Se a pessoa tiver vontade de ajudar sem esperar recompensa, ela tem possibilidade de atuar na casa espírita. Ela se submete. E ela tem que se submeter. Porque o fluido magnético, ele é uma força peculiar a todos os seres humanos. E a todos os seres também do reino inferior, do qual não vamos falar hoje. Qualquer pessoa pode dar passe. É a faculdade a ser disciplinada. Então, se ela existe em grande quantidade em uma pessoa, por exemplo, é como se ela fosse uma cachoeira. Se você não fizer a ligação com a usina, você não canaliza a força. E ela não é utilizada. Não há o dinamismo da distribuição. É preciso que haja. Na prática espírita, o passe, por exemplo, quando você se engaja em uma tarefa dessa, o passe fluido magnético é humano espiritual, segundo Allan Kardec. Por que é humano espiritual? Porque o passista oferece as possibilidades como encarnado. Mas o seu mentor, os guias espirituais, eles, junto com o passe do encarnado, que é humano, eles colocam o quê? As vibrações espirituais, que não temos. E o trabalho é realizado do céu para a terra e da terra para o céu. Para os benfeitores espirituais, como Emmanuel, André Luiz, os gestos não importam. Há uma equipe do além que canaliza a energia. E o interesse em ajudar é, na realidade, tudo que os espíritos precisam. O convite de Jesus é para a doação gratuita. Dai de graça o que de graça recebestes. É impossível cobrar o fluido vital. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo comum. De outras, é rápida, como uma corrente elétrica. As curas de Jesus eram rápidas e as curas eram espontâneas. De que maneira se deve doar passe? Diz Emmanuel, no Consolador, na questão 99, seguindo uma forma que lhe dê maior porcentagem de confiança. É só o que precisa. E
E nos domínios da mediunidade, o médium passista aprende algo que nunca deverá esquecer. Somos simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação vem do alto. Na verdade, somos singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Um médium que se considerar uma tomada, ele é um felizardo. Do ponto de vista espiritual, ele está feliz. Por quê? Ele não se vangloria, ele não acha que ele é o maior e que os outros para nada servem, ele não tem personalismo, não tem nada disso. Ele está ali para servir. Então, já contei ontem que André Luiz foi chamado a atenção por Aniceto, porque ele teve muito bons resultados no primeiro passo, mas no segundo já não teve tanto assim, e o benfeitor disse, cuidado, não se apegue aos resultados, porque os resultados pertencem a Deus. Ótimo, é o que o passista precisa saber. Já disse ontem que ele deve manter fidelidade à orientação da casa, e sendo um agente de saúde, ele precisa ter o quê? Assiduidade, boa vontade, desprendimento, dedicação, meditação, espaço mental para auxiliar no serviço. E, na verdade, o que são os passistas? Vanguardeiros do progresso espiritual. E a luz de Jesus jorra em seu coração. Então ele aprende a servir e não se vangloriar. Ele aprende a não ter personalismo. E é, em geral, o personalismo que leva à perda da existência, na maior parte das vezes. É o orador que se considera o maior, ninguém fala igual a ele. É o passista que acha que dá o melhor passe do mundo, né? É aquele médium que senta à mesa e acha que recebe as glórias do mundo espiritual e assim por diante. Qual é a importância de ser passista? É porque permite o autoaprimoramento. Ele tem autodisciplina, vigilância, esforço para conquistar o que não tem, porque quando ele fica ligado ao mundo espiritual superior, achando que é uma tomada através da qual a força passa, ele precisa saber como é que tem que fazer para a força passar. E passar cada vez melhor. Jamais desistir de aprender. Ler, aquisição de hábitos nobres, amor aos semelhantes, fé vigorosa e confiança no poder divino. Chega um momento que alguém sopra no ouvido do passista. Não vai hoje não. Para quê? Com você ou sem você vai ser do mesmo jeito. E aí começa, falha hoje, falha amanhã e se habitua a falhar. Mas com quem é o compromisso do passista? É com os dirigentes do centro? Também. Mas é acima de tudo com Jesus. E dá vergonha falhar com um mestre dessa natureza. O médium ostensivo, como eu disse, ele é ostensivo porque ele trabalha num determinado setor da mediunidade. Porque médium somos todos nós. Mas o médium ostensivo é aquele que tem uma missão caracterizada, uma experiência caracterizada.
E a indução mental do pensamento é que permite que a gente coloque na cabeça do outro o que está pensando. Então, a mediunidade, a transferência, né, do nosso pensamento para outra pessoa, isso se torna possível por aquilo que conhecemos como indução mental. Vejam essa. Estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Então, para que a gente exprima, né, os sentimentos de uma entidade superior, você tem que pensar da mesma maneira que ele. Você tem que subir no seu pensamento, na emissão do seu pensamento, na frequência da onda. Quais são os sintomas mais comuns? Repetir. Irritabilidade, mau humor, choro inexplicável, sonolência sem motivo, medo injustificável, dores sem diagnóstico definido. Eu sei que vocês não têm nada disso. Não. Pois é. Esses elementos foi Chico Xavier que tentou numa entrevista. E quanta razão ele não tem. Há também repercussões desconhecidas do fenômeno mediúnico na bulimia, na anorexia, na insônia, no sono exagerado, nas perturbações da esfera sexual. E há também uma ocorrência que passa despercebida. A união de forças viciadas, comunhão de forças inferiores que o encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Então, aquilo que nós não consideramos mediunidade porque é comunhão de entidades encarnadas e desencarnadas. Agora eu vou falar um pouco da desobsessão, já que é a aplicação direta do que nós estamos estudando sobre mediunidade. André Luiz define como sendo a desobsessão assistência sistemática aos desencarnados, prisioneiros da insatisfação ou da angústia. E ele ressalta no livro Desobsessão, que eu recomendo vivamente, há sempre enorme benefício da desobsessão. Pois eu vejo que os grupos espíritas se odeiam fraternalmente. Desculpe falar, mas eu estou falando do Brasil, certamente não estou falando daqui. Mas eu posso dizer com toda a segurança, baseada em André Luiz, que está faltando desobsessão. Por quê? Porque os espíritos que gostam de distribuir, né, as malquerenças e fomentá-las, eles, se são canalizados para sessões de desobsessão, eles passam a ser melhor vigiados e alguma coisa fica daquele que é feito para chamar a atenção deles. E eu falo por experiência própria, porque nós já estamos há 51 anos com o Grupo Espírita de São Paulo. E eu sei que estou dizendo para vocês uma verdade que eu vivi. Bom, esta é uma sessão de desobsessão. Na prática mediúnica, nós encontramos os médiuns como agentes de saúde dedicados à terapêutica mental. Então, o médium deve ter a mesma paciência e compreensão dos enfermeiros
dedicados ao socorro dos irmãos acometidos de psicose, diz André Luiz. Os que lidam com desenvolvimento mediúnico ou desobsessão são médiuns que estão muito mais ligados, né, à terapêutica mental, para cuidar de psicóticos, muitas vezes. Aqueles que têm uma certa frequência da desobsessão sabem que chegam espíritos que não sabem nem onde eles estão, completamente aturdidos, em surto psicótico muitas vezes. Então, o médium, ele é um agente de saúde na área mental. O doutrinador ou esclarecedor. O ano passado a gente discutiu bastante, eu resolvi trazer assim lembranças do que nós discutimos. O doutrinador, o esclarecedor, é o que fala diretamente aos comunicantes. Ele escolhe os seus auxiliares. Segundo André Luiz, nós podemos ter duas comunicações ao mesmo tempo. Mas no nosso centro espírita, nós colocamos 3 ao mesmo tempo. Acredito que a diferença é mínima. Então, os doutrinadores sabem que quem começa, qual é o segundo e qual é o terceiro. Então, a doutrinação se faz normalmente. Por que é bom doutrinar ao mesmo tempo? Porque André Luiz não recomenda que a gente fique prestando atenção na comunicação que é dada. A gente tem que manter serenidade. E a duração da reunião para André Luiz é de 1 hora, no máximo 2. Não pode concordar com as exigências dos espíritos inferiores. Deve-se lembrar que eles ainda não têm entendimento para ouvir as sugestões. Então, tomar cuidado nas armadilhas dos obsessores. O esclarecedor, na sessão mediúnica, tem que prestar atenção à intuição, às sugestões dos benfeitores. Não deve tocar no corpo do médium em transe, quando não necessário. Por quê? Às vezes, se o médium cair no chão, coisa rara, mas se acontecer, você tem que levantar. Estudar possíveis casos de obsessão entre os médiuns psicofônicos. E às vezes precisa de assistência médica. Isso compete ao esclarecedor. Ele é um pai ou uma mãe que está assistindo aqueles que estão por conta da desobsessão. Evitar palavras violentas, mas fugir da doçura sistemática que anestesia a mente sem renová-la. O esclarecedor precisa de compaixão e lógica. Não deve permitir a presença de crianças numa reunião como essa, que a gente vê barbaridades por aí. O esclarecedor, como ele deve falar? Ele deve conjugar bondade e segurança, humildade e vigilância. Em cada frase que ele for falar para o doente, ele tem que colocar medicamento e bálsamo, como se fosse um pai de família. O esclarecedor deve ter compaixão, deve ter lógica, deve ser um pai de família ou mãe de família. Bem, a desobsessão é considerada pelos espíritos como um diálogo terapêutico. Por quê? Porque você procura resolver problemas através da fala, através do diálogo mesmo. 90% dos casos de obsessão
são problemas dolorosos e intrincados. Quem disse isso? Alexandre, no livro Missionários da Luz. E cada caso exige uma solução diferente. Em geral, o ódio nasce da afetividade mal dirigida ou de grandes traições desse mesmo amor que era devotado antigamente. Né? Aqui eu quero dizer algo em seguida, que os doutrinadores ou esclarecedores e mesmo os médicos, eles fixam apenas o afastamento do obsessor a qualquer custo. Vamos afastar o obsessor a qualquer custo. Mas vejam o que o Alexandre faz. Mas como rebentar de um instante para outro algemas seculares forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Como separar seres que se agarram um no outro? Porque eu tenho visto umas técnicas meio esdrúxulas que estão surgindo no movimento espírita ultimamente, que é assim: manda o obsessor para o quinto dos infernos. Não esconde. Mas é verdade. Agora você sai daqui e suma, chispa daqui. Eu me pergunto se ele pode resolver o ódio mandando o outro para o inferno. E por incrível que pareça, isso está ganhando corpo no meio espírita, no movimento. Agora eu me pergunto, esses resultados são confiáveis? Ou o espírito, o encarnado morra de medo e acha que está tudo resolvido por medo? Porque ele entrou na faixa do obsessor e o obsessor foi embora. Mas foi embora como? Quem é que prova que ele foi embora? O objetivo da obsessão não é esse. Qual é o objetivo da obsessão? Perdão recíproco. Perdão recíproco. Quer dizer, é a maior incongruência de que eu já ouvi em toda a minha vida. Os mentores, o que estão dizendo? Como separar seres que se agarram um no outro? Ele está obsediado por quê? Porque está agarrado. E está agarrado por quê? Porque ele se odeia. Não é o obsessor só que odeia, não. Lê do engano. O encarnado apronta das suas. E como apronta? Eu posso dizer assim, com toda a segurança para vocês. Nesses 54 anos de psicofonia, a maioria das vezes, eu fiquei com pena do obsessor. Por quê? Porque recebendo o obsessor e vendo o que o encarnado fez, eu falei, mamma mia! Como é que eu teria reagido? Tirou tudo desse coitado, arrasou a família, destruiu às vezes uma vila inteira, uma cidade inteira. Como é isso? Então, se nós ficarmos com essa loucura de mudar o obsessor bem longe para aquele lugar que falei, então o que vai acontecer? Onde vão se perdoar? Em que instante? Primeiro, eu duvido que ele vá. Eu duvido por quê? Porque sou médico. Eu sei que não vai. Então, como separar seres que se agarram um no outro? E ser o seguinte,
O que é que nos dá o caminho que devemos seguir? A consciência. Qual é o encarnado que vai se sentir feliz se ele não perdoou o outro? É fora de lei. E se existe algo extraordinário no universo, é a lei divina. Ele te coloca exatamente com quem você tem que estar. Como é que ele ia colocar na Conchichina e o outro no Brasil, se eles se odeiam? Como é que iam fazer as pazes? Tem que colocar junto. Como é que você renasce num outro país, sendo que no seu lar, colocado no seu lar, é muito mais lógico que Deus coloque aqueles com os quais você não se dá bem, que você precisa consertar. A gente pode viajar quanto quiser, pode sair de casa quanto quiser, mas os obsessores, nossos encarnados, estão lá. E é com eles que devemos fazer as pazes. A outra coisa, como eu disse para vocês, não acredito nos modismos que queiram nos impingir. Como médium, eu não aceito. Não acredito. E tem outra. Nós vimos ontem os fenômenos anímicos. Eu posso dizer para vocês que pessoas que se desdobram, que têm experiência fora do corpo, são raríssimas. E quando um dirigente centro espírita dá ordem para ele ter a experiência de desdobramento ou de experiência fora do corpo, o que é que esse doutrinador está fazendo se não mexer na imaginação dele? Porque ele não vai se desdobrar. Ele vai inventar tudo. E não vi um trabalho científico até hoje de alguém que tenha se desdobrado e configure exatamente o problema como ele se apresenta. Não existe experiência científica nesse sentido. Não aceito. Como diz Chico Xavier, não basta ver e incorporar espíritos. É preciso melhoria de pensamentos e ações, colheita de simpatia. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor? É uma pergunta de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns. O médium útil é aquele que se evangeliza a si mesmo. E ninguém se evangeliza mandando os outros para o inferno. É muito claro isso. Nem perdoando. O perdão é aquilo que nós deveríamos dar antes até de receber a ofensa. E como é que agora não quero saber, não desejo, não quero, e a minha vontade é soberana? Sim, na hora de aprontar, a sua vontade também foi soberana. E agora? E agora? Então, o médium que mais se aproxima daquilo que os espíritos querem, eles têm a necessidade de evangelizar-se a si mesmo, com sua primeira necessidade, rechaçar o elogio, vacinar-se contra o personalismo. O que nós estamos vendo, infelizmente, no movimento espírita, é um personalismo assustador. O melhor orador do mundo, o melhor isso, o melhor aquilo, não faz nada que é obrigação. Não faz nada. Quando fizer alguma coisa, diz: Jesus, foi imperfeito, mas eu dedico a vossa glória. Esse é o trabalhador. Não reivindicar vantagens pessoais. Esse faz aprimorar-se pelo estudo, pelo dever retamente cumprido, devotamento ao bem. André Luiz conta várias questões aqui que eu vou trazer rapidamente
preparo para a reunião de desobsessão, repouso físico e mental, sem a fixação da mente em exigências ou gratificações pessoais, retirar-se da vulgaridade do terra a terra através da oração, da inspiração, compaixão para com todos aqueles que perderam o corpo físico e a superação de impedimentos. Frequentemente, no atendimento fraterno que eu faço às segundas-feiras no nosso Caipachuto, chega alguém. Doutora, eu frequentei aqui 10 anos, mas eu tive isso, tive aquilo outro, então não pude continuar. Ah, é, minha filha? Então o que você fez? Ah, isso, aquilo, muita coisa, a vida prosseguiu, mas agora eu estou farrabo, doutor. E aí ela começa a contar todos os problemas que surgiram a partir do momento em que ela deixou de trabalhar. Então a gente fica pensando, esses impedimentos aqui que falou outra vez, se você deixar, você nunca vai chegar no céu. Você tem febre, você desmaia. Nesse meu livro, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho, Chico contava assim para nós, olha, na verdade, acontecia tudo para eu não ir à reunião. Febre altíssima, e tosse, gripe, mas não sei o quê. Chegava lá, eu ia assim mesmo, acabava tudo. Né? Então, eu estou pensando nessa superação de impedimento. Eu sou de uma família muito simples do interior do estado de São Paulo. E o meu pai dizia sempre assim, minha filha, chova canivete, você tem que ir. Então, eu penso hoje em quantos conselhos que ele me deu e que são absolutamente necessários. Se nós temos empenho nos nossos compromissos com César, por que não termos empenho com o nosso compromisso com Deus? No templo de espírita, existem recursos avançados do plano espiritual que devem ajudar os pacientes desencarnados. Nada de vozerio, tumulto, gritos, gargalhadas. Socorro prestes a começar deve se manter silêncio e compaixão. Há uma leitura inicial e os médiuns têm que ter assiduidade, pontualidade e lembrar-se que a desobsessão é uma obra hospitalar. Isolamento que é necessário através de uma boa conduta, visitas também a hospitais para a gente compreender qual é o sofrimento, por exemplo, de um pronto-socorro. Que o espírito chega na reunião assim, completamente atrapalhado. Muitos deles. Os médiuns não devem se render ao sono, evitar acesso de visitas à sessão. Pode-se permitir uma observação construtiva quando algum companheiro pede para fazer parte da reunião. Nós temos cedido lá no grupo espírita, pedindo antecipadamente a Caipachuto se é possível admitir a visita. Não em grande número e deve ser de raro em raro. E olha o que o André Luiz coloca. 3 ausências seguidas não justificadas, substituição no médico. Eu já estaria substituído, porque eu saio para o périplo europeu e não posso fazer parte. Mas lá eles sabem que um trabalho convence o outro. Bem, às vezes, né, eles vêm à noite, caca da mulher. Então,
o desenvolvimento da autocrítica, a aceitação dos próprios erros. O médium é responsável pela comunicação que dá. E ele não pode ter melindres de achar que o esclarecedor não pode fazer reparos. Ele tem que aceitar, porque é assim que a gente evolui. Mas o esclarecedor não pode entrar com 2 ou 3 patadas em cima do médium. É preciso haver respeito. É preciso fixação dentro de um grupo, domínio para aceitar a comunicação, inclusive reprimir as palavras obscenas que o espírito queira dizer. E interesse na melhoria de sentimentos e de cultura. Tudo isso ele coloca em desobsessão para os médiuns. Convém sempre dar uma olhadinha e estudar. Defesa permanente contra bajulações e elogios. Discernimento quanto à qualidade dos espíritos que lhes procuram as faculdades. Uso de vestuário que lhes seja mais cômodo. Não carregar relógios, canetas, óculos e joias. Parece incrível, né? Mas se o espírito não disser isso, a gente não tem o desconfiômetro. O médium é um enfermeiro convocado a controlar o doente, impedindo tumultos e palavras obscenas. Não é fantoche, manobrado inteiramente ao sabor das inteligências desencarnadas. É intérprete, enfermeiro, capaz de auxiliar até certo ponto na contenção e na reeducação dos espíritos rebeldes. Ainda mesmo quando não tem mediunidade sonambúlica, incapaz de guardar lembranças, ele ainda tem, pela sua moralidade, a possibilidade de controlar a sua mediunidade. E dispõe de recursos de controle, sempre auxiliado pelos instrutores espirituais. O médium de incorporação normal e médium de corporação ainda obsidiada. Diz André Luiz que a sessão é feita para o tratamento do próprio médium, mas é preciso que o dirigente da sessão oriente essa melhoria, sem espezinhar o médium. Quais são os benefícios da desobsessão? Os benefícios aos desencarnados e aos encarnados. Muitas vezes a sessão parece cair em monotonia desagradável. Ah, não vou, é sempre a mesma coisa. Não é sempre a mesma coisa. Muda. Não pode e não deve desencorajar os participantes. Todos possuímos desafetos. E a desobsessão areja os caminhos e imuniza contra os perigos. E nos dá mais amplos recursos morais. O estudo construtivo das passividades deve ser feito pelos próprios médicos. Libertos da teia da obsessão, eles são os primeiros a se regozijarem com um exame sincero do esforço que apresentam. A caridade e a tolerância são o dever primário que a doutrina impõe a seus adeptos. Essas duas frases do velho Chico